Ezequiel capítulo 47. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía a água que corria na direção do leste, pois o templo dava de frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou para o lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão, e com a sua vara de medir o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão profundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: essa água corre para o lado leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até a de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe, muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois serão regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. O Senhor Deus disse: são estes os limites da terra que será dividida entre as 12 tribos, sendo que a tribo de José receberá 2 partes. Eu jurei aos antepassados de vocês que daria esta terra a eles para ser sua propriedade. Agora dividam entre vocês a terra em partes iguais. Ao norte, a fronteira vai para o leste do mar Mediterrâneo até a cidade de Retlon, até a subida de Ramate até as cidades de Zedade, Borota e Zibraim, que ficam entre o território do reino de Damasco e do reino de Ramate, e a cidade de Radcom, que está na fronteira do reino de Hauruã. Ao norte, a fronteira vai para o leste do mar Mediterrâneo até a cidade de Anon, ficando ao norte as regiões das fronteiras de Damasco e de Ramate. A leste, a fronteira vai para o sul, de um lugar entre o território de Damasco e o de Haurã, sendo que o rio Jordão forma divisa entre a terra de Israel a oeste e Gileade a leste, até a cidade de Tamar no Mar Morto. Ao sul, a fronteira vai na direção do sudoeste, de Tamar até os oásis de Cádiz, Meribá, e daí na direção noroeste, ao longo da divisa do Egito, até o mar Mediterrâneo. A oeste, a divisa é formada pelo Mediterrâneo e vai para o norte até um lugar a oeste da subida de Ramate. Dividam esta terra entre as suas tribos. Ela será de vocês como propriedade permanente. Quando vocês dividirem a terra, os estrangeiros que estiverem vivendo no meio de vocês e que tiverem tido filhos nascidos aqui receberão também a parte deles. Eles serão tratados como cidadãos israelitas e tirarão sorte para receber a sua parte junto com as tribos de Israel. Cada estrangeiro que estiver morando em Israel receberá sua parte, junto com o povo da tribo no meio da qual estiver vivendo. Eu, Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 48. Ao norte, a fronteira vai para o leste do mar Mediterrâneo até a cidade de Retlon, até a subida de Ramate, até a cidade de Renon, até a divisa entre os reinos de Damasco e Ramate. Cada tribo deverá receber terras que irão desde a fronteira do leste até o mar Mediterrâneo a oeste. Na seguinte ordem, do norte para o sul: Dan, Asser, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Ao lado do território de Judá ficará a terra separada para uso especial. De norte a sul terá 12,5 km de largura e de leste a oeste terá o mesmo comprimento dos territórios dados às tribos. O templo ficará nessa área. No centro desta terra haverá uma área dedicada ao Senhor com 12,5 km por 10. Os sacerdotes terão uma parte dessa terra sagrada. Nos lados norte e sul deverá medir 12,5 km e nos lados leste e oeste deverá medir 5. O templo do Senhor ficará no meio. Essa área sagrada será para os sacerdotes descendentes de Zadok. Eles me serviram fielmente e não se juntaram com o resto dos israelitas para fazer o mal, como os outros membros da tribo de Levi fizeram. Por isso, eles terão uma área especial perto da área dos levitas e será a área mais santa de todas. Os levitas também terão uma área da terra que fará limite com as dos sacerdotes. Terá 12,5 km por 5. A terra dedicada ao Senhor é a melhor de todas.
e nenhuma parte dela poderá ser vendida, nem trocada, nem transferida para ninguém. É santa e pertence a Deus. A área que sobrar de 12,5 km por 2,5 não é santa, mas será para uso geral do povo. Eles poderão morar ali e aproveitar a terra. A cidade ficará no centro e será quadrada, medindo 2.250 metros de cada lado. Em toda a volta da cidade de cada lado haverá um espaço livre de 125 metros de largura. A terra que sobrar depois de construída a cidade nas terras ao lado da área sagrada, 5 km por 2,5 para leste e 5 km por 2,5 para oeste, essa terra será usada pela gente que mora na cidade, para nela fazer implantações. Quem trabalhar na cidade, seja de que tribo for, poderá cultivar nessa terra. Assim a área toda será quadrada, medindo 12,5 km de cada lado, e incluirá as terras ocupadas pela cidade. Depois que a área do templo, as terras dos sacerdotes e dos levitas e a terra para a cidade forem tiradas dessa porção de 12,5 km, toda a terra que sobrar dos dois lados, a leste e a oeste, será do rei. A leste, a terra do rei chegará até a fronteira leste, e a oeste irá até o mar Mediterrâneo. Ao norte, o limite é o território da tribo de Judá, e ao sul é o da tribo de Benjamim. Ao sul dessa porção especial, cada uma das outras tribos receberá uma porção de terra que irá da fronteira leste na direção oeste até o mar Mediterrâneo, na seguinte ordem: de norte ao sul, Benjamim, Simeão, Isacar, Zebulon e Gade. Na parte sul do território da tribo de Gade, a fronteira irá na direção sudoeste, desde a cidade de Tamar até o oásis de Cádiz, e daí para noroeste, seguindo a fronteira do Egito até o mar Mediterrâneo. O Senhor Deus disse: é assim que o país será dividido em partes, que serão das tribos de Israel, e que passarão para os seus descendentes. Haverá 12 entradas na cidade de Jerusalém. Cada muralha medirá 2.250 metros e terá 3 portões, cada um com o nome de uma tribo. Os portões das muralhas do norte receberão os nomes de Ruben, Judá e Levi. Os das muralhas do leste receberão os nomes de José, Benjamim e Dan. Os das muralhas do sul receberão os nomes de Simeão, Isacar e Zebulon. E os das muralhas do oeste receberão os nomes de Gade, Aser e Naftali. O comprimento total da muralha em volta da cidade toda será de 9 quilômetros. O nome da cidade, daqui em diante, será: O Senhor está aqui. Hoje, no dia 338 de nossa leitura, terminamos o livro de Ezequiel. Continue faminto, continue humilde. Hebreus capítulo 3. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos, pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho com toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo que existe, e Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus, e falou das coisas que Deus ia fazer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem, a nossa confiança naquilo que esperamos. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados quando eles se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isto que as Escrituras Sagradas dizem: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso? Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida, porque não tiveram fé.
Hebreus capítulo 4. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como Ele mesmo disse. Eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte em alguma parte das Escrituras Sagradas. No sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhe teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Se vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito do outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia, porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos dos corações delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois já temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali, receberemos misericórdia e encontraremos a graça sempre que precisarmos de ajuda.